Amém, queridos? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 7, a partir do verso 3. Segundo livro de Reis, capítulo 7, a partir do verso 3. Diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? E dissemos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos aí. E se ficamos aqui, também morreremos. Vamos nós agora, pois, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se os leprosos para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial do Círio, eis que não havia ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carro, ruídos de cavalo, como ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis do Eteu e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tornaram dali prata, ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este é dias de boas novas. E se nos calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Amém, queridos? Que texto, né? E a gente tem que entender o que está acontecendo aqui, queridos. O que está acontecendo aqui, queridos, é que Israel está dividido. E essa Samaria aqui se tornou capital das 10 tribos de Israel, que era o reino do norte. Essas 10 tribos de Israel tomaram Samaria como capital. Fizeram o que era mal. Quem estava reinando era Jorão, filho de Acabe e Jezabel. E eles induziram o povo à idolatria. O povo estava ali dando cultos a deuses pagãos. O povo estava imerso no pecado. Haviam se desviado. E como sempre, queridos, quando o povo se desviava, o nosso bom Deus queria trazê-los de volta. E muitas vezes ele permitia a opressão de outros reis, para que o povo se alertasse e voltasse para os caminhos do Senhor. E aqui, queridos, o que acontece é o seguinte: se você voltar ao capítulo 6, o rei da Síria, Ben-Hadad, ele fala assim: eu vou invadir Samaria, eu quero Samaria. Mas Samaria, que ele tinha umas muralhas enormes, e quando o inimigo vinha contra ela, ela fechava os portões e eles não conseguiam entrar. Então o que Ben-Hadad, rei da Síria, fez? Ele disse o seguinte: eu vou fazer uma estratégia de guerra. No Antigo Testamento, no tempo da Bíblia, chamava cerco. Ou seja, você pegava o seu exército, quando a cidade era fortificada, cercava essa cidade. E uma hora, o que com um cerco acontece? Ele não permitia que nada entrasse e que nada saísse daquela cidade. Foi isso que Ben-Hadad fez com Samaria. Ele falou: eu não posso ir contra eles porque as muralhas são altas. Diz no capítulo 6, a partir do verso 24, que ele pegou todo o seu exército. Irmãos, a Síria era o exército mais potente daquela época. Segundo os historiadores, eles tinham mais de 50 mil homens. Era o único exército que já usava armas de metal, enquanto todos os outros exércitos ainda estavam na flecha. Era
capítulo 6, a partir do versículo 24. Todo o exército dele acampa ao redor de Samaria. E deixa eu dizer uma coisa a respeito do cerco. Você não sabia quantos dias que a cidade cercada iria resistir. Então, quando um exército fazia isso, ele levava mantimento, ele levava prata, ele levava os seus melhores cavalos, porque ele não sabia quanto tempo a cidade cercada iria resistir. Por isso que ele investiu todo o exército dele, levou muita comida, levou tudo o que ele podia, porque ele não sabia quanto tempo Samaria iria resistir. Queridos, até hoje, essa continua sendo a estratégia do inimigo das nossas almas. A primeira coisa, quando ele quer nos destruir, é impedir que o alimento chegue até nós. A primeira coisa que o inimigo quer fazer quando ele quer nos destruir é impedir que o alimento, a palavra de Deus, chegue até nós. E ele começa a nos cercar com distrações. E foi assim, queridos, enquanto a cidade cercada, ninguém entrava, ninguém saía. Sabe o que acontece? Fome. A fome começa a reinar terrivelmente em Samaria. Se você ler o capítulo 6, a partir do verso 24, uma cabeça de jumento era vendido por 80 ciclos de prata. Isso era muito dinheiro. E sem falar que jumento estava na lista dos animais impuros, segundo Levítico. O povo estava disposto a comer cabeça de animal. Eu não sei você, mas em cabeça de animal nenhum tem carne. E era um preço muito alto. Gente, no capítulo 24, eu vou falar isso aqui, porque se está na Bíblia eu posso falar num púlpito. No capítulo 24, no capítulo 6, a partir do verso 24, diz que eles comiam esterco de pombo. Ou seja, eles faziam farinha das fezes do pombo. E pior, vai ficar pior, porque quando a gente desobedece a Deus, quando a gente sai dos caminhos do Senhor, acreditem se quiser, mas pode ficar pior. Eles praticaram o canibalismo. Está lá no capítulo 6, a partir do verso 24. Duas mulheres, o rei passeando, viu duas mulheres brigando, o rei de Samaria, foi aí que ele atentou como que estava a situação. Duas mulheres brigando, porque elas tinham feito um acordo. Hoje eu mato meu filho e a gente come. Amanhã você mata o filho e a gente come. Só que a primeira matou o filho e elas comeram. No segundo dia, a segunda falou: não dou meu filho não. Aí ela apelou para o rei. Irmãos, foi essa a situação de Samaria. E eu não sei se você sabe, mas a fome na Bíblia não é simplesmente uma questão socioeconômica. A fome na Bíblia, era um instrumento pedagógico de ensino que Deus usava para trazer o povo para o caminho dele, que Deus usava para direcionar o povo, para mudar a geografia. A fome era uma maneira de Deus falar: acorda, faça uma retrospectiva da sua vida. Quando o povo pecava, quando o povo errava, era a fome que Deus usava. Era a fome. A fome, queridos, também na Bíblia tem conotação, sabe de quê? De desejo. Porque Jesus, lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, ele fala que a fome não é simplesmente uma necessidade de nutrição do corpo, que a fome também é um desejo. Ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então a fome tem duas conotações na Bíblia: de alimentação, a ausência do corpo de alimento, e desejo. E vou te dizer, a forma como que nós reagimos diante da fome vai nos levar para o propósito ou vai nos tirar do propósito. E o título da mensagem dessa noite é: sem opção, mas com propósito. E aqui diz, queridos, que nessa situação aqui de fome, olha o que 4 homens fizeram. A fome é algo tão sério como desejo, que eu espero que nessa noite os nossos desejos, a nossa fome, seja ela do que for, seja ela de enriquecer, que não tem nada de errado nisso, seja ela de estudar, seja qual for a nossa fome nessa noite, ela esteja conectada com o propósito de
queridos, que foi por causa da fome em Gênesis 2, a partir de 10 ao 20, que Abraão, quando chega em Canaã, tem fome. E sabe o que ele faz diante da fome? Ele muda a geografia dele. Ele fala, vou sair daqui. E ele desce para o Egito, chega lá, mente que Sara, a irmã dele, se enriquece muito e depois tem que sair de lá, por causa da fome. Um homem muda a sua geografia. É por causa da fome, queridos, que em Ruth, no capítulo 1, um homem chamado Elimeleque, vive na terra do pão, Belém, e diz que a fome abate sobre aquela terra. Ele fala, vou mudar de geografia. E ele vai para Moabe e estabelece lá a sua morada, numa terra de maldição, de descendentes malditos. E ali ele perde a vida. Ele deixa uma esposa viúva, ela perde os filhos. E Moabe tira tudo de Noemi, porque Elimeleque, diante da fome, mudou a geografia sem consultar a Deus. Ela perde não só pessoas em Moabe, ela perde, queridos, função de mãe, de esposa. E um dia, Noemi ouve falar de novo a questão fome. Noemi ouve falar que em Belém a fome acabou. Ela pega suas noras e volta para Belém. E ali a sorte dela é restaurada. Queridos, foi por causa da fome que o filho pródigo, uma parábola que Jesus conta em Lucas 15, por causa da fome, que um filho que largou tudo, que usou dissolutamente uma herança que não era dele, foi por causa da fome, queridos, que um dia ele toma consciência que ele tem um pai e que tinha uma casa para voltar. A forma com que nós lidamos com a fome pode nos levar para o propósito e pode nos tirar do propósito. E se nessa noite tiver alguém aqui, algum pródigo, a minha oração e a oração do coração de Jesus, você tem casa para voltar. Você tem pai. Você que está me ouvindo, se você está fora dos caminhos do Senhor, essa é a verdade. Se a fome e os desejos por este mundo te tirou da casa do pai, lembre-se, você tem casa para voltar. Você tem um pai que te espera. A fome, queridos, em Samaria, não era fome de desejo, mas era fome para alimentar o corpo. E agora nós vamos aprender com 4 homens que tiveram uma atitude fantástica diante da fome. Diz que 4... Gente, presta atenção. O cenário era esse. O texto faz questão de dizer que 4 leprosos estavam à porta de Samaria. Olha qual era a situação deles. De um lado, um exército do inimigo, poderosíssimo. Do outro lado, uma cidade que já havia rejeitado eles. Presta atenção, porque eles eram leprosos. Eles estavam fora da cidade, porque quando você sofria esse diagnóstico, você tinha que ser mandado, banido para fora da cidade. De um lado, uma cidade que havia rejeitado eles. E eles começam a falar o seguinte: se a gente tentar entrar em Samaria, nós vamos morrer de fome. Só vai mudar a opção, ou morrer de lepra, ou morrer de fome. Se a gente ficar sentado aqui, nós vamos certamente morrer. Mas a gente tem uma outra opção. A gente pode ir lá no arraial dos Círios, nos entregar. Quem sabe, se eles tiverem misericórdia de nós, nós viveremos. Mas se eles não tiverem, nós vamos morrer. Ô gente, você já teve a experiência do cerco na sua vida? Aquela experiência que todas as opções que você tem é ruim. Se você ficar, você morre. Se você for para a direita, você morre. Se você for para a esquerda, você morre. Ah, queridos, mas foi neste momento que aqueles 4 homens tomam a decisão de se levantar. Eu nunca vi tanta sede de viver em 4 pessoas que não tinham uma vida para voltar. Porque eles eram leprosos. Antes daquele cerco, eles haviam perdido tudo. Porque a lepra, querido, não só atingia o corpo do ser humano nos tempos bíblicos. Ele atingia a dignidade. Ele atingia a identidade.
O único leproso na Bíblia que tem o nome dele é Naamã. Porque depois que você se tornava leproso, nem o seu nome mais era lembrado. Você era lembrado como leproso. Gente, eu aprendo muito com a atitude desses 4 homens. Todas as opções que eles tinham eram ruins. E eles decidiram uma coisa: se é para morrer, vão morrer tentando. Se é para morrer, eles encontram um propósito. Quando eles não tinham, onde todas as opções eram ruins, eles dizem: vamos nos levantar e vamos tentar. Se a gente tiver que morrer, a gente morre, mas a gente morre tentando. Gente, quando eles tomaram essa decisão, o céu teve uma reação. Diz que eles começaram a caminhar em direção ao acampamento dos sírios. E o céu produziu um barulho que confundiu o exército do inimigo. Oh, igreja do Senhor Jesus, quantas vezes nós estamos esperando que o céu reaja para que nós nos posicionamos, e não é assim. Segundo o Pai Nosso é: seja feita na terra como no céu, e já foi feito no céu. Tudo que o céu está esperando é uma posição minha e sua. Quando eles se posicionaram, gente, 4 homens, 4 leprosos, diante de um cerco, sem opção, eles tomam uma decisão, eles encontram o propósito: queremos viver, queremos viver. E quando eles começam a andar em direção ao acampamento dos sírios, os céus produzem um barulho. E sabe o que o acampamento do inimigo pensa? Gente, vamos embora, porque o rei de Israel alugou o exército dos heteus e dos egípcios. Deu ruim, vamos embora. E diz que eles largaram tudo para trás. Comida, está aqui, vocês viram, a gente leu. Prata, cavalos, tudo para trás. E aqueles 4 leprosos, queridos, chegam lá, entram na primeira tenda, enche a barriga, pega ouro, pega cavalo e fica escondido. Quem sabe isso é uma empreitada, uma espreita. E aí, quando eles veem que ninguém aparece, eles entram na segunda tenda, fazem a mesma coisa. E por um momento, eles pensam que aquilo é só para eles. Até que um deles fala assim: peraí, tem algo que não está certo aqui. Deus não ia fazer tudo isso só para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente experimenta o milagre de Deus, querido, nós queremos repartir. Nós entendemos que não é só nosso. Nós entendemos que não é só para nós. Sabe o que eles fazem? Vamos voltar. Hoje é dia de boa nova. Boas novas, queridos, é o mesmo significado para evangelho. Sabe por que eles quiseram voltar? Para uma cidade que tinha rejeitado eles. Sabe por quê? Porque eles tiveram uma experiência com Deus. Eles viram o milagre e falaram: isso aqui não é só para nós. Existe uma cidade inteira que ainda não sabe que o milagre aconteceu, que a liberdade já reina, que tem provisão, que tem comida. Tem uma cidade inteira morrendo de fome, sem esperança, enquanto nós já sabemos que há liberdade, há comida, há libertação, há restituição, há salvação. Eles falaram: não, nós temos que voltar. Você já experimentou um cerco na sua vida, onde todas as suas opções é ruim, todas são ruins, e você não sabe o que fazer? Quem sabe muitas vezes a gente está como esses leprosos, queridos. A gente está sentado, eles poderiam ficar sentados ali e falando: a gente já foi rejeitado mesmo. Agora a nossa única opção é morrer, ou de fome, ou de lepra, ou capturado. Não. Eles tomaram um posicionamento.
E quando a gente se tem posição, o céu tem reação. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Os 3 evangelhos, Lucas, Marcos e Mateus. A mulher que já tinha gastado tudo, 12 anos sangrando, perdendo vida. E um dia, querida, ela se posiciona, ela ouve falar da fama de Jesus. E ela não sai da casa dela aquele dia esperando o céu reagir, não. Ela se posiciona, ela diz, ela não saiu de casa pensando assim, se Jesus olhar para mim no meio da multidão, se ele tocar em mim no meio da multidão, se ele me tirar do meio da multidão. Não, ela saiu de casa dizendo assim, se eu somente tocar na orla dele. Ela toma uma posição e vai por dentro da multidão e toca. E o que acontece, gente? Tem uma reação. Ela é curada, sai virtude de Jesus. Eu não sei qual o cerco que você se encontra, mas existe uma boa nova para nós. A libertação em Cristo Jesus, a fartura, a restituição. Quem sabe essa noite você entrou aqui sem opção. Quem sabe você está cercado de uma situação que tem te angustiado. Quem sabe o inimigo tem te espreitado financeiramente. Quem sabe é na sua área sentimental. Quem sabe é uma rejeição. Mas eu quero te dizer uma coisa, há solução. Levanta, se posiciona, que o céu vai reagir em seu favor. O céu vai reagir em seu favor. Queridos, aqueles 4 leprosos, diz assim, isso é boas novas. A gente não pode ficar com isso só pra gente. Eles voltam para Samaria. Eles voltam para Samaria e chegam no portão e anuncia. Depois, eu não vou ler o texto todo que toma muito. E ele anuncia, olha, tem comida. Olha, o inimigo bateu em retirada. Você sabe o que eu acho interessante dos milagres de Deus na nossa vida? Que Deus usa o que, gente? Barulho, não foi? Para despertar, para o inimigo ir embora. Você sabe o que anunciava a miséria e o estado do leproso? Barulho. Um leproso, querido, quando ele era diagnosticado com a lepra, ele era mandado para fora da cidade. A partir daquele dia, ele andava com um sino ou no pescoço ou no pé. Ou então ele tinha que sair gritando, leproso, leproso, para que as pessoas se desviassem dele. Ele tinha obrigação de anunciar a miséria dele através do barulho. E você sabe o que Deus usou para dar a sorte daqueles leprosos? Barulho! O que eu aprendo com isso? Que esse estado de cerco que o inimigo tentou nos colocar, queridos, pode ser revestido em um lindo testemunho de vida. Era o barulho que anunciava a miséria, a rejeição, a vida que eles levavam, agora de perdas. Porque um leproso, querido, todo dia ele perdia alguma coisa. Eu acho que a primeira coisa que um leproso levantava de manhã é olhar para ele e falar, o que eu perdi hoje? Uma unha? Um pedaço da orelha? E sem falar que a vida dele, ele mesmo tinha que anunciar a desgraça da vida dele. Leproso, leproso, e o sino tocava. E quando se ouvia isso, você mudava o seu direcionamento. Eu quero dizer para você, eu não sei o que tem feito barulho na sua vida. Eu não sei como você está cercado, mas de uma coisa eu sei, Deus pode revestir esse quadro. Jesus pode revestir esse quadro. E esse barulho que tem anunciado uma vida de derrota pode ser revestido num lindo testemunho de vitória. E aqueles leprosos, queridos, de 0 se tornaram heróis. Porque aquela cidade, Samaria, só foi salva. Lê o próximo capítulo da história. Eles chegam, anunciam e eles saem a encontro. Vão verificar se é verdade. Saem a encontro daquele acampamento. Saqueiam tudo e é restaurado. A saúde, o ouro e a prata sobre Samaria. 4
homens improváveis, 4 homens desprezados da sociedade, 4 homens numa vida miserável, mas que se recusaram a sentar e ver a vida escorrendo pelos dedos. 4 homens que na sua posição levaram o céu a reagir. Reage, igreja. Não há cerco do inimigo que resiste ao posicionamento de alguém que quer viver. E o que está preparado, o que é proposto para mim e para você nessa noite, é uma vida e vida em abundância. É noite de largar as rejeições na porta da cidade. É noite de largar desculpas. É noite de posicionamento. É noite de tomarmos posição e ver o céu reagindo a nosso favor, como indivíduo, como igreja. Você crê nisso? Você crê nisso? O Espírito Santo faz um barulho, queridos. Porque aquilo que anuncia a nossa miséria pode se tornar um grande testemunho. Levanta. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa o estado que você está, Deus quer te usar para pregar. Deus quer te usar para curar. Deus quer te usar para salvar outras vidas. Ainda que você pense que você está sem vida, tudo que você precisa é fazer o mesmo que eles fizeram. Levanta! E encontre um propósito. É isso que a gente faz, queridos. Quando a gente olha para todos os lados e não vê opção, ou as únicas opções que a gente tem, o destino é morte. Mas nessa noite, Jesus diz, a única opção que você tem, se você se posicionar, é vida, vida em abundância e vida eterna. Amém, gente? Eu gostaria que o louvor já subisse, que eu já estou terminando. Existe, queridos, um cerco. Existe um barulho, queridos, que desfez o maior cerco da humanidade. Mateus, eu quero ler para você, que barulho. Barulhos de sepulturas abrindo. Barulhos de mortos ressuscitando. Barulho de véu de templo sendo rasgado. Foi o barulho do está consumado. Foi o barulho do está consumado, queridos. Foi diante de um grito e de muito barulho. Deixa eu ler para vocês, porque é lindo esse texto. Mateus, queridos, capítulo 27, a partir do verso 50 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Vocês imaginam o barulho que aquilo não causou? E tremeu a terra, tremeu a terra. Fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros. Oh Deus! Os mortos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Gente, véu sendo rasgado. Você imagina sepultura, rochas fendendo, porque um homem gritou: está consumado. E ali, querido, foi levado a minha lepra, a sua lepra, o nosso pecado. E hoje, querido, a boa nova é: existe restituição, existe uma vida em abundância, existe uma vida sem depressão, existe uma vida além da rejeição. E não importa o cerco que o inimigo tentou te colocar, se você se posicionar, eu te garanto, eu nunca vi isso dar errado. Alguém que se posiciona em Jesus e não ter vitória.
Este foi o maior cerco. O cerco, sabe por quê? Porque eu e você estamos destinados a morrer, e morrer eternamente. Nós estávamos cercados pelo inimigo. Tudo que restava para nós era morrer. Mas Jesus decidiu, querido. E ele causou um grande barulho. E até hoje, esse barulho continua ecoando e desfazendo o cerco de inimigo. É doença que tem te cercado? É doenças emocionais? É doenças sentimentais? A boa nova nessa noite, para você que está cercado, é que existe esperança. É que existe esperança. E que essa esperança já pôs o inimigo para correr. Que existe comida em abundância para você se alimentar. Existe ouro e existe prata para você ser restituído. E quem sabe você é como eu, um daqueles leprosos que um dia, queridos, pela graça de Deus, se levantou em direção a Jesus. E hoje eu não posso conter o desejo de dizer as boas novas, que Ele salva, que Ele cura e que Ele liberta, porque Ele me libertou. E eu não posso manter isso só para mim. Você que já foi liberto, você que já tem Jesus, existe uma cidade toda que ainda não tem essa esperança e está morrendo de fome. E nós temos, queridos, comida em abundância. Comida em abundância. Levanta. Você não é pequeno. Chega de desculpa. Eu não sei falar, mas você sabe pregar. Nós temos que pregar essa boa nova nas escolas, no nosso trabalho, no salão a gente vai arrumar o cabelo. Não existe cerco, queridos, como desculpa. Porque eu te anuncio nessa noite, pelo poder de Jesus ressuscitado, que o inimigo já bateu em retirada e que você tem uma vida em abundância. Você não precisa viver cercado de vício, sendo oprimido. Existe uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Para isso Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Tem solução. Levanta. Enche os seus olhos de esperança. Enche os seus olhos de esperança. E você que já tem essa esperança, se levanta nessa noite para anunciá-la. Isso não é só para mim, para você. Chega de preguiça. É hora de arregaçar as mangas. Temos uma cidade para conquistar. Quem está comigo fica de pé. Em nome de Jesus. Sem opção, mas com propósito, queridos. Não importa a sua situação e o seu estado nessa noite. Não importa o seu estado nessa noite. Deus não está exigindo perfeição. Ele quer uma coisa só: tente de novo. Tente de novo. Tente de novo. Levanta. Levanta. Há uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Não foi para viver cercado, empreitado pelo inimigo. Eu sinto no meu coração nessa noite, eu sinto no meu espírito, que Deus quer desfazer cercos nessa noite, queridos. Cercos de gerações, cercos de vícios, cercos de comodismo, cerco na mente, fortalezas na mente que o inimigo lançou, te impedindo de caminhar em liberdade em Cristo Jesus. Pai, nessa hora eu te apresento a tua igreja, Senhor. Meu Deus, eu creio que o Senhor é poderoso, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentro
posicione em nome